podcast, nós somos o Pod Vlog e hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Hannah. Muito obrigada, meninas. Então, Hannah, boa tarde, muito obrigada por ter vindo pelo nosso podcast. Conta um pouquinho sobre a sua vida pra gente, sua trajetória. Bom, pessoal, eu sou professora desde 2021, mas eu acho que a minha carreira não se resume a isso. Desde pequena eu fui artista e eu sempre me considero uma artista simplesmente por existir. Sempre foi a ideia principal ser artista e eu acho que hoje em dia eu consigo trabalhar artes visuais junto à minha carreira profissional como docente. Mas assim, galera, é um desafio. Mas é muito legal vocês me convidarem para isso hoje, porque eu lembrei recentemente de um caso de uma pintura que eu vendi a R$3 há uns anos, quando eu estava no ensino médio. E semana passada, compraram uma pintura por R$300 minha. Então, assim, só de vocês trazerem esse ponto, eu achei muito legal pensar sobre isso e refletir. Muito obrigada, aqui mesmo por me convidarem. A gente que agradece a sua presença. E como você já trabalhou com vários tipos de artes, o que leva as pessoas, na sua opinião, a considerarem certos tipos de arte inferiores a outros? Bom, eu acho que isso nós redundamos no preconceito, ok? Em que várias questões do nosso país eles redundam nisso. Basicamente, eu acho que a marginalização da pintura, dos desenhos, do grafite e da arte como um todo, ela traz o artista marginalizado para o ponto da sociedade, claramente à margem. E colocando eles na margem, é claro que eles são as pessoas que mais sofrerão a partir disso. Porém, eu posso dizer que hoje em dia nós observamos um movimento de contracultura sobre isso. Então, independente dos artistas serem marginalizados, independente dos artistas eles estarem nesse lugar de preconceito, eles não deixam de existir. E há apoio para esses artistas hoje em dia, como editais culturais, mas eu digo que esses editais culturais eles não abrangem 100% da situação que a gente observa. Falando um pouco mais sobre isso, a gente sabe que o meio artístico hoje é algo que, por mais que tenha tido mais visibilidade, e ainda bem, né? Mas a gente ainda vê vários estigmas sobre isso. E a gente trouxe você, especialmente por ser uma artista que a gente admira bastante, e a gente queria saber sua opinião mais sobre como funciona o machismo dentro da arte. Porque a gente sabe que são essas questões muito difíceis que a gente tem que lidar com isso. Bom, eu acho que é bom a gente trazer uma pintura que tem no MASP, que eu acho muito interessante, que é uma pintura, mas ao mesmo tempo um anúncio que porque as mulheres estão sempre nuas nos museus, ok? E ele já chega com esse questionamento. Basicamente, a sexualização da mulher, ela não é algo que se tratamos de hoje. É algo que vem desde o classicismo, nós tratarmos a mulher como símbolo de beleza perfeita, algo inalcançável, e isso se perpetua até hoje. Eu digo isso até mesmo nas minhas pinturas, porque quando eu era menor, e digo quando eu iniciei nisso, a anatomia era uma das principais pontos do meu estudo autodidata. Quando você observa livros de anatomia, principalmente em artes visuais, você encontra mulheres em todos os tipos de posições, sempre nuas, ok? E sempre com seus corpos padronizados, magras, altas, morenas ou loiras, ok? Então é bom trazer que hoje em dia no mundo contemporâneo há, como eu disse, a contracultura que lida com isso de outra maneira. Então é muito comum você ver hoje em dia vários grafites que mostram mulheres reais, várias pinturas urbanas, exposições que mostram pessoas reais. Mas quando você vai nos principais museus, você sempre vai achar uma mulher pelada lá. E como o elitismo cultural contribuiu para esse tipo de preconceito? É muito claro, até porque quando eu digo que estudava anatomia em casa, era a partir dos meus livros, e esses livros foram escritos por pessoas da elite. Então é muito claro você ver o movimento de que o que eu devo estudar, ele é dado pela elite, ok? Ele é dado por essas pessoas que estão longe da minha realidade. Então, onde eu devo procurar as minhas fontes e onde os artistas acham suas fontes hoje é o que diferencia isso. E a gente está no ambiente escolar, né? Querendo ou não, é o lugar que forma o nosso futuro. Como você acha que a escola pode contribuir para combater o preconceito artístico que a gente vê que tem muito hoje em dia na sociedade? Bom, eu creio que observando da nossa perspectiva limitada dentro da ETEC Zona Leste, porque eu sempre gosto de trabalhar com a minha perspectiva fora do todo, ok? Então é a minha visão a partir disso. Aqui vocês observam que existem muitos incentivos à cultura, incentivos à arte, mas não. E também
com a ideia da arte marginal. Por exemplo, os slams que rolam aqui na escola, okay? As exposições de arte que rolam aqui na escola, também o trabalho da professora de artes marinense, o trabalho de outros professores de artes que trazem também esse ponto de reflexão. Mas não só eles. O ponto crítico ele é sempre presente em todas as aulas de todos os professores aqui da ETEC Zona Leste. E eu acho que quando nós formamos um cidadão crítico, ele vai criticar e ele vai questionar tudo que ele já conhece. Então é bom sempre estarmos redundando nisso. Nós vivemos no nosso cercadinho, mas dentro desse cercadinho, todos nós, corpos docentes, contribuímos para criar pensantes críticos. E de que forma a mídia acaba valorizando? Basicamente, a mídia ela sempre gozou de todo o resultado disso. Então, de tudo isso que nós fomos discutindo, eu posso pontuar algumas realizações que eu tive através da mídia. Por exemplo, eu já participei de alguns podcasts, mas eles sempre voltados para essa questão também da arte como um ponto de questionamento e um ponto de crítica. Mas nunca acabamos falando sobre a arte que eu realmente cultuo, ok? Sempre foi sobre as minhas lutas e nunca sobre as minhas conquistas. Então eu acho isso é um movimento da mídia que sempre foca no oprimido e nesse processo de opressão, ao invés de observarmos o todo e o resultado que se há disso no dia a dia e onde a mídia não chega. A gente sabe que, principalmente nesse meio artístico, a gente desenvolve uma personalidade própria, um estilo, e a gente sabe que às vezes nem todo mundo consegue aceitar o nosso estilo. Você já teve que adaptar ou mudar o seu estilo para poder se encaixar em algum meio, ou você sempre usou o que você quis ou coisa do tipo? Pessoal, é claramente o que eu fiz a minha vida inteira, foi adaptar o meu estilo para onde eu estava. Mas hoje em dia eu fico muito, muito triste porque eu só vendo pinturas que elas são trabalhadas acima de fotos e acima de expressões em um ponto impressionista a partir da visão do outro. Eu não tenho mais, dentro da minha profissão como artista, a liberdade que eu tinha para pintar quando eu tinha a idade de vocês, quando eu comecei a estudar. Até porque eu criei muitas dessas pinturas, e essas pinturas que eu criei, que são voltadas para o corpo feminino, que são voltadas para os meus sentimentos, elas nunca venderam, ok? Então, o que realmente vende aos meus olhos é o que o público quer. E o que o público quer hoje em dia é o que nós, professores, ensinamos vocês a serem críticos para criticar, ok? Você já trabalhou como modelo, certo? Certo. Enquanto você estava modelando, você já teve que adaptar o seu corpo? Tipo, você teve que seguir certos padrões sobre isso? Nossa, gente, com certeza. Hoje em dia eu convivo com muitos transtornos alimentares justamente por causa da cobrança que eu mesma tinha pra mim quando eu era modelo, ok? Eu tive uma brusca mudança corporal a partir dos meus 11 anos, que eu era uma garota gordinha, e quando eu fiz 13 anos eu me vi literalmente desfilando em uma passarela. Foram 2 anos de muito sofrimento, eu diria, para moldar o meu corpo para o que eu imaginei que seria o ideal, porém 3 anos depois, quando eu fiz 16 anos, meu corpo novamente começou a mudar. E foi aí que os trabalhos eles foram se esvaindo, ok? Então foi claramente o momento em que meu corpo estava bem infantil, magro, ok? E claro, sem nenhuma tatuagem, com aquela ideia de clean, algo limpo, ok? Algo limpo, algo virgem, ok? Então eu observo que quando meu corpo estava assim, eu tinha muito mais trabalhos do que hoje em dia, quando eu aceito meu corpo do jeito que ele é. Então sim, eu tive que passar por mudanças para estar no meio da moda. Hannah, você já esteve presente, e você está atualmente, né, em diversos meios da arte. Mas de todos os meios que você participou e atuou, você já teve situações em que o machismo te afetou de alguma forma ou te fez se sentir inferior ou coisa do tipo? Eu posso dizer que o movimento que eu tive foi muito junto ao machismo, ok? Até porque o machismo ele me salvou de algumas situações que eu, por ser feminista, eu mesma me coloquei lá, ok? Hoje eu sou uma mulher feminista, eu entendo o direito principalmente o movimento feminista, ok? Como uma luta. Porém, quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 15 anos, eu não entendia direito o que isso queria dizer. E principalmente eu não entendia direito o poder que o meu corpo tinha acima da mídia ou daquele grande ponto que a gente observou. Então eu deixei o meu corpo ser levado,
registrado de inúmeras formas que não são algo que eu deixaria hoje, ok? Então sim, eu senti meu corpo invadido várias vezes e eu deixei isso acontecer. Aí que eu observo como o machismo ele me mostrou que não era esse o caminho, ok? Porque teve uma época que eu tive uma campanha para uma revista grande. Se eu não me engano, eu estava tirando fotos para a revista Dazed, que é uma revista internacional dos Estados Unidos. Então, eu estava fazendo essas fotos na hora de se arrumar. Basicamente, eu tinha 15 anos, 16 anos, e o pessoal pediu para mim não tampar os meus seios. Então, basicamente, eu achei super legal, poxa, 15 anos eu não tava nem aí, galera. Porém, eu recebi muitas ligações da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que elas estavam vendo isso acontecer de fora, com um movimento, eu diria até machista, de que eu não poderia estar aqui, naquele lugar, fazendo aquela coisa com a idade que eu estava. E assim, com certeza eu não entendi na época o que era aquilo, mas hoje em dia, com outros olhos, eu posso dizer que o machismo, o feminismo existe porque o machismo existe, ok? Mas é bom entender como é que o movimento ele é para nós sabermos lidar com as violências, ok? E nas escolas em que você trabalhou, você já sofreu machismo de forma declarada? Principalmente pela forma que você se veste, porque você é uma pessoa bem estilosa. Então, alguém já comentou alguma coisa sobre, tipo, nossa, você não pode vestir essa roupa porque você é mulher? Bom, eu posso dar um exemplo claro da minha primeira escola que eu trabalhei, uma escola de idiomas particular, em que, gente, eu não tinha noção alguma sobre roupa e sobre, principalmente, roupas para o trabalho e como você deve se portar. E a partir disso, eu fui sendo moldada a partir de microagressões que eu sofria dentro do local de trabalho. Então, sempre era uma coisa, ai, eu prefiro você assim, eu gosto muito de você quando você usa esse tal tipo de roupa. Até que chegou um momento que realmente meu chefe teve que virar para mim e falar, olha, Hannah, você não pode vir assim para o trabalho. E eu não diria que isso é algo machista, mas eu diria que era literalmente uma adolescente trabalhando no meio acadêmico em que não tinha, essa adolescente no caso que era eu, não tinha nenhuma experiência em como se portar. Essa experiência foi moldada com os anos, mas eu posso dizer para vocês, como uma pessoa um pouco mais experiente no caso, que eu ainda sofro muita violência, ok? A partir disso. E recentemente teve um caso muito pontual, que eu não vou abrir aqui, porém houve consequências maiores do que eu pensava. Então é muito bom a gente observar principalmente os fatos a partir da perspectiva da vítima e também do local onde ela está sendo inserida. Eu sei que aqui na escola é um local formal, onde eu devo me portar formalmente, ok? E a partir dessas informações, as minhas ações elas terão consequências. E as ações do próximo terão consequências também. Então, o que eu digo é basicamente, independente de estar em ambiente profissional ou não, é dar essas consequências às ações, ok? Se eu estou vestida inadequada, eu quero saber e eu quero mudar. Mas se você tem uma ação de violência para mim, você vai saber e você vai mudar, ok? A gente, normalmente, está no meio acadêmico. E você é uma pessoa que tem um estilo muito autêntico, uma personalidade muito visível. Isso se mostra nos seus estilos, na forma que você dá aula. E a gente vê que os adolescentes, eles têm muita dificuldade em realmente se mostrar quem eles realmente são. Mais por vergonha e coisas do tipo, medo de julgamento. Sim. E quais dicas você daria para essas pessoas que querem tentar ser mais elas mesmas, mas que têm esse certo medo? Ok, o que eu posso falar pra vocês? Porque eu queria ser eu adolescente de novo e eu ter a mesma coragem que eu tinha. Porque, gente, se vocês acham que meu estilo é legal, a Hannah de 15 anos, ela era a melhor pessoa do mundo, eu juro. Eu era muito mais estilosa, eu sempre colocava, assim, elementos que eram minha marca, independente de marca de roupa, mas elementos que me mostravam como pessoa e mostravam a minha personalidade. Eu acho muito legal um verso da Erykah Badu na música Cleaver dela, que é basicamente o que eu vivia. As minhas peças eram todas de brechó, a maioria delas custavam entre R$1 e 10. Mas basicamente eu fazia elas lindas no meu corpo e eu fazia isso funcionar.
Então, o verso da Erika Badu é exatamente esse. O meu vestido não custou menos do que $7, mas eu faço isso perfeitamente porque eu sou esperta. Então, saiba ser esperta com o seu estilo. Independente se ele for alguma coisa básica, mas saiba ser esperto, wise, sabe? Faça o que mostra que você está ali e o que vai te marcar. Seja isso positivo ou negativo. Quem não é visto não é lembrado, né, galera? Bom, Hannah, a gente queria agradecer a sua presença. É muito importante você estar aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente. E é isso. Tem alguma mensagem a mais que você deseja passar pro pessoal? Claro, pessoal, vocês que estão me ouvindo, que são adolescentes, sejam adolescentes. Foi a melhor época da minha vida. Eu vivi tudo intensamente. Eu digo intensamente. Eu tive os piores momentos, os melhores momentos da minha vida na adolescência. E assim, galera, respeitem seus pais, ok? Respeitem o seu corpo, principalmente. Saibam onde você vai entrar e principalmente como você vai sair de lá depois. E, gente, eu acho que a única coisa que mais me levou longe foi a minha educação e o meu respeito. Porque independente de onde eu estava, se eu falava licença para uma pessoa, essa pessoa me dava licença. Se eu falava eu quero falar agora, eu falava agora. E era justamente para eu não deixar de lado ou ocultar alguma coisa de mim. Sempre seja respeitoso com você mesmo e com todos ao seu redor. E corre para o que você quer. E é isso que eu digo para vocês adolescentes. Para os pais, boa sorte. Ok? Boa sorte para vocês. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.